Queridos irmãos e irmãs, cumprimento-vos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade e por uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Liberi, Vila Velha, Espírito Santo, da nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesta manhã para estudarmos a última lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, a lição de número 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Texto áureo nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. A verdade prática da nossa lição bíblica nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 16. Leiamos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando e que nesta manhã seja uma manhã de bênção para você, para a sua família e para todos os seus amigos. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, chegamos, como dissemos, à última lição do nosso trimestre, das nossas lições bíblicas, e nós tivemos a alegria de ser conduzido sistematicamente pelo pastor Claudionor de Andrade, que nos falou a respeito da doutrina do homem,
a raça humana, origem, doutrina e redenção. Falamos e vimos na lição de número 1, Adão, o primeiro homem. Na lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Vimos a natureza, os atributos, a unidade e a sexualidade humana. Vimos também a maior tragédia de todos os tempos, a queda do ser humano. Vimos o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo. Só o Evangelho muda a cultura humana. Vimos sobre o homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, e por fim, chegamos na última lição da escola bíblica dominical desse trimestre. O objetivo geral nesta ministração é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Também nós temos os objetivos específicos, que são eles: apresentar o novo homem, o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Queridos, nós também temos, e vale aqui apenas chamar a nossa atenção e ressaltar aqueles que o fizeram ao longo da semana, tiveram a oportunidade de segunda a sábado de fazer as leituras diárias, e se vocês perceberam, nós, tanto do início até o fim, a palavra perfeição é a palavra-chave nesta lição. E olha só que interessante, Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Deus exige a perfeição de seus filhos. Jesus exige a perfeição de seus discípulos. Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Homens que se destacaram pela perfeição. E no último, no sábado, também o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. Vamos juntos pensar um pouco sobre isso, e nós temos orientado, aprendemos sobre isso, antes de dar qualquer lição espiritual, qualquer parecer, qualquer entendimento, é necessário fazermos uma análise do texto bíblico. O nosso tema é o novo homem em Jesus Cristo. E nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, nós temos todo este contexto que vai nos dar um norte para nós entendermos e nos ajudar a compreender a lição da escola bíblica dominical, que está dividida, como nós já dissemos, no nascimento do novo homem, que é o primeiro tópico, o segundo, a justificativa do novo homem, terceiro, a santificação do novo homem. A introdução da nossa lição já nos chama a atenção para uma pergunta. Logo de início, nós temos uma pergunta que vai nortear o que nós vamos estudar nesta lição. A pergunta é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? E aí nós temos na nossa introdução, mostrando que os nossos méritos, pelos nossos méritos, não é possível. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vemos que não só é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Isto quer dizer de que esta nova estrutura, esse novo momento do homem, e de que a nossa lição nos chama a atenção aqui, vai nos orientar e nos mostrar de que é possível,
mas é possível pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu chamei a vossa atenção e ressaltei uma palavra: perfeição. E como é comum entre nós, nas lições bíblicas dominicais, nós fazemos a análise do texto e identificamos algumas palavras que nos chamam a atenção e que também nos mostra, nos dá uma luz daquilo que o comentarista está querendo nos dizer. Por exemplo, a palavra perfeição. Nós louvamos a Deus, ressalto aqui, pela vida de homens e mulheres que Deus tem levantado para escrever excelentes literaturas. Para além, e nós já falamos, a primeira palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, depois de analisarmos, estudarmos, vermos, acreditarmos que é possível, da mesma maneira que o Espírito Santo revelou a alguns outros, também revela a você, quando você estuda esta poderosa palavra de Deus. E ao analisarmos sobre isso, também levamos em consideração e louvamos a Deus pela vida de alguns homens e mulheres que têm dedicado a sua vida para escrever-nos tratados e lições extraordinárias de interpretação da Bíblia. Eu tenho nas minhas mãos, e quero chamar a atenção de vocês, para a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Este livro é muito interessante. Por quê? Porque todas as nossas lições bíblicas estão baseadas neste livro que nos mostra esta realidade. Ele veio por muitas vezes nas páginas do nosso órgão oficial, da nossa igreja no Brasil, que é o Mensageiro da Paz, numa coluna onde tem como título Cremos. Só que agora nós temos a oportunidade de ter isso sistematizado, e nós louvamos a Deus pela vida desses homens, bem como nós também, nas referências bibliográficas, também tomamos alguns irmãos e algumas pessoas que também foram usados por Deus. Nesse caso, nós temos o Novo Testamento interpretado, volume 2 de Chaplin, onde nós também tomamos por base para entendermos mais a miúde, porque nós estamos numa escola bíblica, então nós temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre isso. Já na introdução, após falarmos sobre esta verdade, nós ressaltamos a palavra perfeição. Então, olha o que está escrito: perfeição. Ainda que o vocábulo perfeito seja usado para indicar perfeição relativo a qualidades de maturidade, provavelmente nesse caso Jesus quis indicar a completa perfeição de Deus como alvo a ser alcançado pelos seus discípulos, a despeito das especulações sobre a possibilidade do homem atingir essa perfeição. Pela doutrina da transformação do crente à imagem de Cristo. Então sabemos que essa perfeição não somente é possível, mas também resulta do processo de salvação. Que coisa linda! Então, é possível isto acontecer? É possível parecermos com Cristo? Claro que é possível, à luz das Escrituras Sagradas, e nós vamos ver isto que aqui está. Nós temos aí um quadro extraordinário, e a Bíblia nos fala a respeito deste homem chamado Nicodemos, e nós queremos analisar justamente isso. O verso de número 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E o que a história bíblica, o que a narrativa bíblica está dizendo? Que este homem, ao observar a vida de Jesus, os milagres de Jesus, aproxima-se do Senhor e ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E agora Nicodemos recebe uma resposta de Jesus extraordinária.
Jesus diz para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observem aqui uma coisa que nos chama a atenção também na nossa lição bíblica. O verso de número 2 diz que este foi ter de noite com Jesus. Sabe, queridos, há algumas especulações a respeito desse ter estado com Jesus de noite. E a gente pode analisar alguma coisa. É muito interessante que isso aconteça, até para nós conhecermos. Nicodemos vai ao encontro de Jesus de noite. E nós temos, como eu disse, como referência disso, e nos chama a atenção, o Novo Testamento interpretado de Chaplin, no seu volume 2, na página 389, ele nos chama a atenção para 3 situações muito importantes. Pensa comigo. Primeiro, esse estar de noite com Jesus poderia ser o quê? Primeiro, está lá escrito, seria ele hipócrita que viera com más intenções fingindo simplicidade? Será que foi isso? Segundo, é possível que ele simplesmente desejasse evitar qualquer comentário por parte de seus pares ou outros membros do Sinédrio, visto que ainda não sabia exatamente quem era Jesus e nem de que autoridade ele estava investido. Terceiro, mas pode também ser que, apesar de não mencionar Nicodemos diretamente, ser ele um dos principais líderes que criam em Jesus, mas que por causa dos fariseus não o confessavam. Olha que interessante. O texto bíblico vai nos ajudar a entender esta verdade. João, capítulo de número 7, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículos 50 a 52, diz que Nicodemos era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, e disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Olha o que está acontecendo aí. O verso 42 do capítulo de número 12 também está escrito assim, 12:42. Reflita comigo, nós estamos no estudo. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Que interessante, né? E o terceiro é que nós lemos aqui que pode ser, né? Pode ser que por causa dos fariseus ele seja também um desses líderes. Nicodemos não é mencionado diretamente, mas olha o verso 42 que nós acabamos de dizer aí, que faz referência também nesse daí, no capítulo 19, vai comigo ao capítulo 19, e o verso 38, diz que depois disso José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus. Será que poderia ter sido isso? Pense, é um momento de nós pensarmos sobre isso. O que interessa, e eu quero chamar a sua atenção, é que Nicodemos vai ter de noite com Jesus. Eu quero crer, na primeira situação que lemos aqui, a respeito dessas interpretações, de que o Evangelho de João não consubstancia esse ponto de vista da hipocrisia dele. Não consubstancia. Porque nós vamos encontrar no verso 42 e vamos encontrá-lo lá no final, junto com José de Arimateia, e também os textos que nós lemos de alguns que eram crentes, de que conheciam essas verdades, de que conhecia Jesus, de que sabia que a mensagem dele era poderosa e que era completamente diferente, e mesmo sendo eles um mestre da lei, estava diante de alguém que estava mexendo com o seu interior. E é isso que esta lição nos chama a atenção. É isso que a lição nos mostra neste ponto que está aqui.
Mas o verso de número 3, e aí nós estamos no início, no primeiro ponto, no primeiro tópico da nossa lição, diz a respeito do nascimento do novo homem. Quando Jesus fala isto para Nicodemos, Nicodemos não entende, porque ele diz: como é que pode? Como é que eu posso já na idade que estou sendo velho voltar ao ventre da minha mãe? Não, Jesus disse para ele, o verso de número 5 diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que isto quer dizer? O que isto quer dizer? Quer dizer que é possível, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Antes de tudo, é uma criação espiritual. Mas isso só vai acontecer mediante a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que João vai dizer na sua primeira carta, nos versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, é possível o nascimento de um novo homem através da atuação sobrenatural do Espírito Santo no interior dos homens. E aí, pela bondade e a graça de Deus, esse homem agora nasce de novo. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. É isso que aconteceu comigo e com você. E se você que nos ouve também pensa que isso não é possível, eu quero lhe dizer que é possível. Foi possível para aquele mestre da lei. Foi possível para aquele homem conhecer agora uma nova vida, para além das exigências e ortodoxias da lei que ele já estava acostumado. Após isto, nascido de Deus, e a partir do momento que este homem é nascido de Deus, nascido da água. Olha que interessante, o comentarista nos chama a atenção que o batismo em águas, ele nos chama a atenção, mostrando de que só tem efeito salvador quando recebido pela fé. É a história do eunuco e Filipe. Ele diz: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Quando alguém recebe, nasce de novo, ele tem desejo de ser participante de toda esta verdade. Marcos, capítulo 16, versículo de número 16, nos mostra esta verdade que nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nascido do Espírito, é o que nós acabamos de dizer. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. O tópico de número 2 da nossa lição vai tratar também de uma outra doutrina poderosa, a doutrina da justificação do homem. E como isso é possível, pastor? É possível através da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, quando nasce de novo, é tirado do mundo de pecado. Não é as suas obras que faz isso. Não é os seus conhecimentos. É isso que estava acontecendo. Não é o seu conhecimento. Não era isso para Nicodemos. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9 nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que maravilha! E agora, sabe o que vai acontecer? Este novo homem,
que estava no meio de todo o lamaçal do pecado, estava preso, condenado. Agora ele é livre pela graça maravilhosa de Deus. E é um termo jurídico que nós estamos vendo aqui, quando através do sangue maravilhoso de nosso Senhor, ele é completamente perdoado. E Deus pega todos os seus pecados e apaga-os. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Este é completamente perdoado, e os seus pecados inteiramente apagados. Hebreus capítulo 10, versículo 17. O novo homem agora é justificado, jamais, como se jamais tivesse cometido pecado algum. Que maravilha! Só Jesus Cristo pode fazer isso. E por fim, no terceiro tópico da nossa lição, após nascer de novo, escute, reconhecendo o plano da salvação, reconhecer que é um pecador, arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. A partir deste momento, aonde ele estava, preso nos pecados, nos vis pecados, ele agora justificado por Cristo Jesus. É o que nós acabamos de ver. E por fim, a partir deste momento, ele começa na vida dele um novo processo. E esse processo é chamado de santificação. Olha o que o comentarista nos chama a atenção. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja, separado do mundo. Ele torna-se propriedade exclusiva de Deus. Pedro fala isso, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. E lembre-se, nós acabamos de dizer, a santificação é um processo. É um processo. Provérbios, capítulo de número 4. Vamos à palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 4. Versículo de número 18. Nos diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Um novo homem em Cristo, criação espiritual. Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E diante de toda a imundícia que o homem estava, preso, somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Concluímos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a última lição, chamando a atenção da Igreja do Senhor. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da salvação, porque nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se de que quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida é um presente de Deus. E a qualquer momento desse, no arrebatamento da igreja, diz a Bíblia: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele,
porque assim como é, o veremos. Glorifique ao Senhor pela salvação da sua alma. Louve a Deus, porque você nasceu de novo. Nicodemos experimenta agora o que realmente é viver uma vida com Deus. E você vai encontrá-lo no final das páginas ou da vida, lá no final. Nós vamos encontrar Nicodemo junto com todos aqueles homens que serviam a Cristo, que estavam perto dele, porque ele foi alcançado. Eu creio nesta verdade. Você foi alcançado. Você precisa nascer de Deus. É possível uma criação espiritual. É possível ser justificado. E é possível permitir um processo de santificação. Você estava num processo longe de Deus e Deus te coloca numa outra posição em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que tenha uma semana de bênção e de paz. Que a graça maravilhosa de Deus, que o grande amor do Senhor Deus Todo-Poderoso